Ó, o embaixador voltou. Eba, Que cadê o bom, embaixador? Voltamos. O senhor estava muito bom. falando justamente que o plano de Trump é muito maior, vai além das tarifas. Eu queria que o senhor concluísse esse pensamento. Que plano é esse? Que perigo é esse ou não para o mundo? Os tarifaços do Trump são parte de uma estratégia maior, que é mudar radicalmente a inserção dos Estados Unidos no mundo. E, para isso, curiosamente, trata-se de mudar o mundo. O Trump está mudando o mundo com a destruição da ordem política internacional que veio durante 80 anos, desde a ONU, depois da guerra em 45, e a ordem econômica internacional, da qual também os Estados Unidos foram arquitetos, com o GATT, com Bretton Woods, com a Organização Mundial de Comércio depois. Ele quer destruir essas duas ordens porque para poder exercer um poder incontestável, sem constrangimentos internos do multilateralismo, da ONU, dos princípios do respeito à integridade dos Estados, do não uso da força, da solução jurídica de controvérsias e por aí vai. Ele colocou a política externa americana de ponta cabeça, hostilizando a vítima, a Ucrânia, e praticamente endossando a postura do Putin, com quem ele tem uma relação até pessoal muito amistosa. Em suma, essa rejeição do Trump ao multilateralismo, que é o espaço no qual tradicionalmente a diplomacia brasileira mais atua e mais consegue, essa rejeição, esse enfraquecimento do multilateralismo pelos Estados Unidos, ele não destrói o multilateralismo, mas ele o enfraquece. É, continuarão a haver espaços e momentos para a ação multilateral. A revelia dos Estados Unidos é o que nós temos que fazer. E agora, segundo Embaixador, ponto, o isolacionismo dele não é um isolacionismo passivo, é um isolacionismo agressivo, com ambições territoriais inéditas sobre a Groenlândia, o Panamá, o Canadá, Gaza, e com a disposição de agredir o Irã e os Houthis, eventualmente outros inimigos. Perdão. embaixador, no instante que o senhor esteve ausente, momentaneamente, eu dizia aqui que há aparentemente um interesse do Trump, como o senhor diz, a ambição dele é maior, de estabelecer uma nova ordem geopolítica, né? Ao contemplar os planos do Putin na Ucrânia, praticamente forçando o Zelensky a homologar a cessão de um pedaço ainda maior do território ucraniano para o Putin, ao hostilizar a China na Groenlândia, no Panamá, na América Latina, onde a China está bastante presente, ele parece interessado em trazer a China para um bilateralismo que interessa a ele. Acha que pode estar por trás do plano maior do Trump esse interesse de estabelecer uma geopolítica nesse tripé, Estados Unidos, China e Rússia? Sim, permitam-me dizer o seguinte: vou dizer uma coisa que vai soar espantosa para muitos espectadores, mas eu creio poder usar quatro epítetos válidos para o Trump, alguns positivos, outros negativos. O primeiro, o Trump provou ser um gênio da política ao dar a volta por cima e, com base em mentiras, exageros, fantasias, agressões, teorias da conspiração, logrou convencer 70 milhões de americanos a votarem nele e passou a dominar com mão de ferro o tradicional Partido Republicano, outrora um partido honrado, conservador, mas moderado, aberto ao diálogo.
Segundo, ele se mostrou um gigante na política internacional, usando na diplomacia os dois instrumentos das tarifas e da imprevisibilidade e provocando uma nova dinâmica geopolítica no mundo inteiro, com os Estados Unidos, a Rússia e a China fazendo uma espécie de grande tripé geopolítico de poder pelo mundo. E aí, invertendo o meu juízo, eu diria que o Trump é, na prática, uma espécie de traidor dos Estados Unidos. Por quê? Porque muito do que ele está fazendo, na realidade, é atentatório aos melhores interesses do povo brasileiro. Veja você, em clima, em meio ambiente, em energia, em saúde. Em saúde, ele tirou os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, colocou a cargo disso Robert Kennedy Jr., que é um militante anti-vacinas, vai aumentar o preço de farmacêuticos importados. Em suma, a população americana ficará muito mais doente, mais gente morrerá, e os Estados Unidos poderão até tornar-se uma incubadora de novas enfermidades e pandemias, afetando a nós também. Ele desfez o Ministério da Educação, está restringindo seriamente a pesquisa, a ciência, as inovações, está atacando duramente as universidades e forçando-as a mudar os seus currículos, está forçando tanto o setor público quanto o privado a abandonar uma prática até então muito louvável, a chamada DEI, para diversidade, equidade e inclusão, que era um esforço das empresas proporcionarem mais oportunidades a pessoas menos preparadas. Embaixador, desculpe, bom dia. A gente sabe que o senhor está com um horário. Não poderia deixar de fazer uma pergunta para o senhor com relação à eficácia das medidas que estão sendo tomadas agora pelo Trump. Porque o senhor colocou no meio de tudo isso, né, uma nova essa tentativa de reengenharia global por conta das ações que ele está tomando, né? O senhor acha que ele vai ser bem sucedido com isso ou vai acabar gerando uma depressão interna nos Estados Unidos, uma recessão que pode, na verdade, ajudar a mudar a configuração de poder nos Estados Unidos, a ele perder as eleições de meio termo? Olha, eu concordo plenamente com você. Eu acho muito provável que nos próximos meses, não a longo prazo, mas a médio prazo, a maré da opinião pública se volte contra ele. Muitos dos seus eleitores se arrependerão do voto e ele perderá força, de maneira que ele perderá força para executar de maneira ótima essa estratégia geopolítica que ele está seguindo, e com isso ele estará mais aberto a negociações. Agora, dois últimos comentários. Um quarto epíteto que eu atribuo ao Trump é o seguinte: ele é um novo Poseidon. Poseidon é um deus mitológico da grega antiga, responsável por terremotos e tempestades. Pois bem, o Trump agora está promovendo terremotos não em localizações específicas, mas em escala planetária. Ele está tentando mudar o mundo. E, finalmente, ele está caminhando a passos largos em direção à formação de uma autocracia. O seu eleitorado não está apenas disposto a tolerar uma autocracia, ele deseja uma autocracia. E tudo vai depender das atitudes da Corte Suprema Americana. Se ela vai obstar duramente as iniciativas do Trump ou se vai abrir mais espaço para que ele expanda os seus poderes e se transforme realmente num autocrata indiscutível. Embaixador, cotejando a genialidade com a precariedade do Trump, fica a sensação de que ele produz uma mistura que o leva a derreter na própria gordura, né? Uma vez que ele está como que chutando a sociedade, o consumidor americano com o pé para ver se ele morde.
o consumidor vai morder. O senhor diria que hoje, a despeito das providências que países diferentes tomarão na proporção diferente, como convém a cada um, acha que hoje a única força capaz de deter o Trump é a força doméstica? O senhor acha que a resposta que vem de fora pode ser maior do que a que seria capaz de deter o Trump, essa resposta doméstica? Eu acho que a resposta doméstica terá mais peso do que as retaliações externas, até porque essas serão manejadas com cuidado. A União Europeia ameaça com medidas duras, mas sinaliza disposição de negociar, o que é perfeitamente possível. A China reage de maneira mais dura, mas resta ver como o Trump conduzirá essa confrontação estratégica, se ele vai agravá-la, inclusive política, militarmente, ou se ele vai, não digo atenuá-la, mas pelo menos congelá-la, controlá-la. Em suma, o fator externo sim terá uma contribuição significativa para isso que você chama de derretimento dele, mas o derretimento se deverá, sobretudo, ao desapontamento, ao descontentamento da população, dos seus eleitores com ele. Eu queria só, eu sei que o senhor tem que ir embora, mas, embaixador, eu queria muito lhe perguntar, porque na minha cabeça ainda ficou na dúvida quando o senhor falou sobre a resposta do Brasil. Para mim não ficou tão claro. O senhor acha que o Brasil tem que apresentar alguma retaliação? Essa lei de reciprocidade vai ser positiva para o Brasil, na sua análise? É preciso dar uma resposta aos Estados Unidos? Olha, essa lei colocou um revólver na nossa mão. Resta saber se nós disparamos o revólver ou o colocamos no bolso de todo. A minha opinião é de que o governo Lula e o Itamaraty estão fazendo a coisa correta. Como eu disse mais cedo, esperar a poeira assentar, esperar como será a reação dos múltiplos outros países muito mais seriamente afetados do que o Brasil, e como evoluirá o quadro político, econômico e social dentro dos Estados Unidos. Fortíssima essa frase, hein, embaixador? Essa lei da reciprocidade, que o presidente Lula já deu a dica de que vai realmente seguir adiante. O senhor acha que isso coloca um revólver na nossa mão? Agora resta saber se a gente vai atirar, hein? Aí vai ser difícil. Oi? Eu usei uma imagem meio forte, mas achei ótimo. Apenas para ilustrar. Dá um título maravilhoso aqui no UOL. Vai bombar, embaixador. Vai dar um título pelo ótimo. Que o senhor disse, a sua impressão é que o melhor é não atirar, não é isso? O melhor é não atirar. Eu sou diplomata. Diplomata usa como arma as palavras, as ideias, não os revólveres. Muito bom. Como eu estou aposentado, eu já não respeito muito os princípios da prática diplomática. Eu estou adorando conversar com o ex-embaixador, sem filtro. É isso aí, sem filtro. Diplomacia funciona melhor quando tem canhoneira por trás também, né, embaixador? É isso. Às vezes você tem razão. Tem que ter uma baita canhoneira, e o Brasil não tem uma baita canhoneira. Infelizmente, nós não temos. Mas na falta do canhão, às vezes é preciso engatilhar a língua, né? É isso.